Supermercado do Paulinho, aqui você encontra tudo o que precisa: hortifruti, açougue, padaria, bebidas e muito mais. Estamos localizados em Bambuí, nos bairros Cerrado, Gabiroba e Lavapés. E também no centro da cidade de Medeiros. Supermercado do Paulinho, a sua satisfação é a nossa motivação. Boa noite a todos os seguidores do grupo Biografias Bambuense no Facebook, no YouTube e no Instagram. O nosso assunto de hoje é sobre a instalação da energia elétrica aqui em Bambuí, um importante feito que aconteceu há 100 anos passados, exatamente em outubro de 1924. No dia 12 de outubro de 1924, aconteceu a inauguração do serviço de eletricidade aqui em Bambuí. Em 1917, o jornal A Noite, do Rio de Janeiro, deu a seguinte nota, abre aspas, a Câmara Municipal autorizou seu presidente a chamar a concorrência para o serviço de iluminação elétrica desta cidade. Reina grande regozijo na população que espera ver assim realizada tão antiga aspiração. Fecha aspas. Notícia do jornal A Noite, do Rio de Janeiro, do dia 29 de setembro de 1917. O agente executivo, nessa época, era Custódio Vicente Machado. O edital para recebimento de proposta para a instalação da energia foi lançado no dia 12 de fevereiro de 1920, já no governo do agente executivo Florentino Castelar de Magalhães. O Florentino, a gente vai estar vendo a foto aí do Florentino, o Castelar Magalhães, que era o agente executivo na época da abertura aí do edital. Somente 7 anos após a notícia do jornal A Noite, é que a antiga aspiração se realizou ao custo de 185 contos e 500 mil réis, com fornecimento contratado de 300 HP. Eram 2 turbinas de 150 HP. A gente vai ver aí daqui a pouquinho essas turbinas que se encontram abandonadas lá no local onde funcionou a usina, né? A usina lá da Cachoeira das Laranjeiras, uma bonita cachoeira de água mineral, se vocês estão acompanhando aí. Lá no município, atualmente, né, município de Itapiraí, no distrito de Autolândia. Então, a usina começou a gerar energia, essa usina instalada lá no distrito de Autolândia, né, na Cachoeira das Laranjeiras, 2 turbinas de 150 HP. Essa usina já está desativada, vocês vão acompanhando aí que algumas peças dela estão lá abandonadas lá no meio do mato, as turbinas, bomba, algumas coisas lá abandonadas. O jornal A República de Florianópolis, lá de Santa Catarina, do dia 2 de fevereiro de 1922, relatou os preparativos para a instalação da energia. Veja bem, um jornal lá de Santa Catarina dando notícia da instalação da energia elétrica aqui em Bambuí. Vamos à notícia, abre aspas. A propósito, foi publicado a notícia dos grandes festejos havidos em Bambuí por ocasião da assinatura do contrato de execução das grandes obras hidrelétricas ao fornecimento de luz e energia à cidade. Contrato esse assinado com a firma Ercole Marelli e Companhia, de Milão, na Itália. O povo da próspera cidade vibra de intenso entusiasmo e dá mais justa alegria por esse relevante acontecimento. Fecha aspas. Veja bem aí a importância do feito, né? Até Jornal de Santa Catarina deu notícia sobre esse acontecimento aqui em Bambuí. Também o jornal Farol, esse jornal daqui, né? Circulava aqui em Bambuí na época, em 1922, de 1919 para frente. Esse jornal também deu a importante notícia, abre aspas, acham-se bastante adiantados os serviços de iluminação pública na cidade. Tudo faz crer que dentro de 3 meses temos Bambuí fartamente iluminada e um município com mais um elemento para seu progresso incessante.
os serviços de iluminação elétrica em boa hora entregues à Casa Marelli de Milão agradam plenamente por sua solidez e perfeição, e há 2 engenheiros do Estado que já examinaram detidamente. O engenheiro responsável pela obra foi o Dr. Dermebal Senra. Essa notícia foi dada no jornal Farol, número 141, do dia 15 de abril de 1923. O jornal A Noite, lá do Rio de Janeiro, do dia 28 de janeiro de 1922, também noticiou essa conquista, acrescentando que o engenheiro que assinou pela empresa, o contrato, a Ercole Marelli, foi o Dr. Asdrúbal Teixeira de Souza, e que estiveram presentes o juiz municipal, o Dr. Antônio Maria Moreira Guimarães, e os escrivães João da Costa Lima e Arthur Lima, que lavraram a escritura. Também o jornal lá do Rio de Janeiro deu a notícia: a usina acha-se concluída, bem como o túnel e a caixa de areia. A distribuidora do prédio, de grande elegância e resistência, está muito adiantado. E esse prédio, vocês viram aí no início, o prédio ainda continua de pé, sem os equipamentos lá, transformadores e a fiação, mas o prédio ainda continua firme. Vocês estão acompanhando aí a foto do Dr. Gumercindo, Gumercindo do Couto e Silva, foi prefeito de Bambuí, foi prefeito de Belo Horizonte, e na época da inauguração da primeira usina hidrelétrica, o agente executivo era o Dr. Gumercindo. O aparelhamento dos postes está terminado e quase todo o material já está na cidade, isso em 1922. Na sessão ordinária do dia 16 de janeiro de 1924, da Câmara, foi votado autorização para o prefeito, o Dr. Gumercindo, esse que apareceu aí, ele poderia gastar até 3 contos de réis com os festejos de inauguração do serviço. A festa de inauguração contou com a apresentação da banda de música de Campo Belo. O contrato entre a Câmara Municipal e a Ercole Marelli foi registrado no cartório do primeiro ofício, lá no livro número 26, na página 124, se alguém quiser conferir, onde consta também bem detalhado tudo o que seria feito na obra. A gente vai continuar vendo aí as fotos, que em 1939 o prefeito, Sinfrônio Torres, ele cogitava construir uma usina no Rio Samburá, São Francisco, Aí vocês estão vendo aí as turbinas da primeira usina, estão abandonadas lá próximo de onde estava instalada, Uma pena, um equipamento importante aí que foi de importância grande para a história de Bambuí, também de Itapiraí, e infelizmente abandonado, perdido, Vocês estão acompanhando aí essas fotos de alguns dessas turbinas, dessa primeira usina. Como a gente estava dizendo, em 1939, o prefeito Sinfrônio Torres cogitava construir uma usina no Rio Samburá, São Francisco, porque essa aí, a usina lá da Cachoeira das Laranjeiras, vocês estão vendo aí o túnel, que levava água lá para a turbina, essa usina já não estava dando conta mais de atender a demanda, o consumo de energia em Bambuí. Já se cogitava, então, construir uma segunda usina, uma outra usina, lá no Rio Samburá, São Francisco, E posteriormente, em 1942, com auxílio do governo estadual e da União, foi construída a usina lá no Rio Samburá, São Francisco, com capacidade geradora de 250 HP. Em 1953, a prefeitura instalou um segundo grupo gerador com mais 280 HP. Antigamente era medido em cavalo de força, atualmente é quilowatts. Antigamente era HP. Essas 2 turbinas passaram, essa usina no caso, com 2 turbinas, passou a se chamar Olinto Fonseca, que era um deputado, que era votado aqui e que ajudou nessa conquista, dessa usina lá do Samburá. Ainda em 1953,
o prefeito Dr. Wander de Andrade trabalhou pela instalação de mais uma turbina, elevando para 1000 HP a capacidade geradora. Motores instalados na cidade geravam 620 HP, isso em 1955. Vocês estão vendo aí, ó, uma pequena cachoeira, né? Um pequeno reservatório que foi feito na parte alta lá da cachoeira para acumular mais água, para ter mais força, para tocar as duas turbinas lá da hidrelétrica do córrego, né? Bom Sucesso, na Cachoeira das Laranjeiras, hoje é município de Itapiraí, né? No distrito de Autolândia. Em 1955, uma terceira unidade geradora de 500 HP foi instalada. Quando da inauguração da primeira usina, Amazilis Silva proferiu um eloquente discurso. Amazilis, que era um excelente orador e estava presente em todos os grandes momentos, né, da época, foi encarregado aí de saudar essa importante conquista para a população de Bambuí. Atualmente, né, já a usina de Samburá ela foi restaurada, está gerando energia, mas não mais para Bambuí. Bambuí atualmente é servido pela CEMIG, né, que encampou aqui o serviço. A gente já contou essa história também aqui no nosso resgate, né, sobre a história da inauguração da CEMIG aqui em Bambuí. Terminando aí, a gente está vendo mais uma linda foto lá da Cachoeira das Laranjeiras, que dizem que é uma cachoeira com água mineral. Já pensaram que luxo você usufruir de uma cachoeira com água mineral? Muito lindo, né? Cachoeira lá da minha terra, minha querida Itapiraí. A gente termina então aqui esse resgate e a gente volta na próxima quarta-feira, numa entrevista com a nutricionista, que também foi eleita vereadora, né? A Virgínia Costa Diniz vai estar falando com a gente aqui a respeito de como será a sua atuação lá na Câmara. Ela que foi uma das 4 mulheres eleitas, né? Um fato inédito na história de Bambuí, 4 mulheres eleitas na Câmara Municipal de Bambuí. Uma delas é a Virgínia e a gente vai estar conversando com ela na quarta-feira. Até lá, então, um abraço a todos. Supermercado do Paulinho, aqui você encontra tudo o que precisa: hortifruti, açougue, padaria, bebidas e muito mais. Estamos localizados em Bambuí, nos bairros Cerrado, Gabiroba e Lavapés. E também no centro da cidade de Medeiros. Supermercado do Paulinho, a sua satisfação é a nossa motivação.